Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Inteligência Evolutiva, um podcast da Associação Internacional de Inversão Existencial, que estuda uma técnica de vida chamada inversão existencial, e consiste em uma técnica de vida, de aplicação na vida, onde a pessoa faz o planejamento máximo da vida humana dela, de todas as áreas da vida dela financeiro, emocional, intelectual, tudo que abrange a vida dela em prol da assistencialidade aos outros, às outras pessoas, aos outros seres vivos. Tudo isso dentro da ótica do paradigma consciencial, o paradigma da conscienciologia, que envolve justamente essa questão de evoluir a partir da assistencialidade aos outros, de ajudar as outras pessoas. E no episódio de hoje, estamos aqui com uma temática bem delicada e que atinge, vamos dizer assim, não é algo assim difícil de acontecer, no nosso meio social aí, e que é delicado e ao mesmo tempo é muito bem explorado aí pela indústria cinematográfica, principalmente americana, a hollywoodiana, que mexe com essa questão de poltergeist, de ataques espirituais, E o nosso amigo aqui, Leonardo Martins, voluntário da Sinvexis, tem muita experiência, vivência dentro desse contexto de ataques espirituais, em vários contextos, em várias situações diferentes, Então, primeiramente, seja bem-vindo, Leonardo. Bom, prazer estar aqui. Valeu, Manuel, pelo convite, né? Sempre bom estar contribuindo aqui, contando um pouco da nossa história. Legal que você falou, né? Um tema delicado aí, tem muito da indústria, mas eu acho que contando assim, tentar aqui falar um pouco da minha experiência e talvez quebrar um mito, assim, porque é algo que as pessoas acham também que é muito cinematográfico, assim, que como se eu fosse numa casa mal assombrada e vai aparecer um negócio diferente, aquilo vai me pegar. E às vezes não, é muito mais sutil e, por incrível que pareça, acontece muito mais frequentemente do que as pessoas percebem e também acontece com todo mundo. É algo muito comum, não é algo ali quem tem poderes parapsíquicos ou é muito paranormal que só percebe. Às vezes só acontece com, vou dizer assim, 90% da humanidade. Todas aquelas situações, às vezes, que a pessoa tem um azar na vida, diz que recebeu um mal-olhado, teve algum acidente, tudo começou a dar para trás, ela adoeceu, se sentiu mal. Muitas dessas situações elas podem estar por trás de um ataque espiritual, né? Um ataque ali vindo de espíritos, de consciências de outro plano de manifestação. Aí no estudo da Conscienciologia a gente fala mais da dimensão extrafísica, né? Ou seja, Isso. além desse plano material, desse plano físico. E o bacana de tudo isso é que se você tenta fugir ou ignora esse fato, esses problemas continuam atrapalhando a sua vida, né? Você continua às vezes tendo revés, não consegue mudar, não consegue sair do patamar. E no momento que você começa a estudar, começa a praticar, começa a treinar, por exemplo, manobras de defesa energética, você começa a entender quais são os fenômenos que estão por trás disso, e aí no meu caso foi um pouco assim, na verdade foi muito assim, você vai começando a sair de uma situação que você está só, literalmente, né, apanhando ali dessas consciências, né, desses espíritos, e você passa por uma situação que você não só se defende, mas, de certa forma, ajuda ou assiste ou impede que essas consciências continuem fazendo ali esse mal. Então, já deixo aqui nesse começo, né? Se esse tema já chamou sua atenção, assim, você acha que tem alguma situação de vida que tem alguma coisa te atrapalhando, mas você não sabe o que, você acha que é uma coisa, algo meio inexplicável, então segura aí, vê até o final, que eu acho que a gente vai conseguir aqui falar várias dicas que vão ajudar na sua vida, dicas ali de como você pode lidar com isso, como você pode tomar decisões de vida melhor. O Emanuel falou ali, né, o processo da inversão existencial. Então, no meu caso, foi fundamental ali para eu pensar na minha vida assim, que tipo de decisões, que tipo de mudanças, como é que eu quero organizar a minha vida de uma maneira que eu lide melhor com todo mundo, seja quem está aqui nesse plano mesmo, seja
tá aqui nessa dimensão material e quem também Isso. está em outras dimensões, né? Quero ficar de boa com todo mundo, o melhor para todos, não quero arranjar confusão, nem ser ali um pivô, né? De também prejudicar outras pessoas, né? Já adiantando um ponto, às vezes a pessoa ela recebe um ataque, mas isso passa para você e reverbera em outras pessoas, né? Então não é só uma coisa Exato. que prejudica a sua vida, pode também prejudicar outras pessoas. Enfim, essa é a introdução aqui. Com certeza, Leonardo. Importantíssimo isso que ele colocou, porque a ideia aqui não é a gente só mostrar o fenômeno pelo fenômeno, né? Ah, aconteceu isso, moveu tal coisa dentro da casa, ou fez o estardalhaço lá no caso. A ideia não é só descrever o fenômeno em si aqui, mas a gente procurar aqui também passar soluções, profilaxias, para que isso evite de que acontecer com você, por exemplo, que está assistindo esse episódio aqui, né? Mas vamos lá, Isso se você me aí. permite aí, eu vou Vamos contar lá, aqui assim, eu algumas quero histórias, saber aí né? como é que isso surgiu, em que momento surgiu da sua vida, começou a surgir esses ataques, Pois é. esses fenômenos, Aham. esses acontecimentos, Eu né? acho que como todo mundo, assim, desde a infância, né? Você tem relatos ali, então aquelas coisas que às vezes é bem comum na infância, que é muito pesadelo, medo de escuro, relatos assim, coisas até que lembranças, né? Eu escuto de parentes, eu tenho lembrança mais dos pesadelos que eu tinha, mas também ali bem, tipo, 5, 6 anos, né? Relatos de parentes que falavam que ficava assustado, né? Dizia que tinham pessoas no quarto que estavam querendo me pegar e isso não era legal, e, enfim. Então, acho que desde aí que é uma coisa assim, relativamente natural, né? Acho que todo mundo tem um amigo, um colega assim que conta, né? Todo mundo passou por uma experiência parecida assim na infância. Por isso que eu falei, é uma coisa que meio que todo mundo tem, mas praticamente todo mundo ignora, né? E meio que Uhum, passa. Porque é uma coisa assim, a criança ela é mais sensível. Então é comum, criança, é mais sensível e ela tem menos condicionamentos. Então é comum a criança ali perceber, falar, ficar com medo, enfim. Só que quando vai ficando adolescente em diante, isso a pessoa fica um pouco menos sensível. Talvez esse peso ali do ataque, ele é mais intenso, só que a pessoa não percebe, porque da adolescência para a adultidade, às vezes isso vai mais no, como se fosse uma forma de ideias, de sensações, acidentes ali, coisas que acontecem na vida. Então a uhum. pessoa sofre mais, porém atribui isso a condições que são externas, que são materiais e ignora o fato, né? Mas começou da infância, só para o pessoal ter um contexto, né? Então, hoje eu já tenho, assim, um período, 11, 12 anos que eu estudo de forma mais técnica a multidimensionalidade, sou voluntário da Conscienciologia desde 2015, estudo, faço os cursos, tanto pesquiso como faço autopesquisa, que a gente fala que é você analisar suas experiências pessoais. Então, acho que uma das coisas que mais me ajudou, assim, a sair de um campo de tô levando paulada, mas não sei o que é, para, opa, isso aqui é um ataque espiritual, é um ataque extrafísico, eu tenho que me portar de uma forma diferente, foi pesquisar o que é que acontecia comigo. Então, peraí, como é que foi a experiência? E aí, calma lá que eu vou contar. Não fica ansioso não, vou chegar nessa parte. Mas o que é que foi que aconteceu comigo? Como aconteceu? O que é que eu fiz durante o dia que favoreceu isso, durante a semana? E aí pensar, pô, se tem um padrão, eu estou tendo esses hábitos e acontece esse tipo de experiência, logo eu vou começar a eliminar esses hábitos. Então, aquilo que a gente falou um pouco decisões de vida, né, também tem a ver com isso. Então, eu já tenho um tempo ali, mais de 10 anos, né, estudando Conscienciologia, multidimensionalidade, e isso me deu um subsídio para reverter esse tipo de situação. Mas aí, acho que falando um pouco das experiências, né, quando, assim, ó, algumas coisas que aconteciam, né, eu falei um pouco desses sonhos, né, ali na Uhum, sim, os infância, do quarto, pesadelos. então tinha muito pesadelo, até na pré-adolescência só dormia de janela aberta, enfim. Ou janela aberta, não, é Porta com aberta. porta aberta, luz acesa, luzinha do Sim, sim. banheiro, sabe? Tinha umas coisas nesse sentido.
porque tinha aquele medo de ficar sozinho, né? E basicamente, o que é aquele medo? É a presença ali de consciências extrafísicas, espíritos, aí como for a denominação, Sim. que estavam ali naquele ambiente e, de certa forma, estavam ali para consumir suas energias, promover algum mal para você, alguma coisa nesse sentido. Então, muito assim das experiências que eu tive eram pesadelos, sonhos, que depois eu fui entender que eram assim, projeções, né, da consciência, ou seja, a consciência ela se manifestando fora desse corpo e ela percebia ali que tem alguma coisa errada, uma situação, alguém te atacando, alguém te agredindo, situações como essa. E eu tinha várias, né? Uma até, já contando aqui, que era engraçada, que até foi um pouco divisor de águas, que foi o seguinte. Tinha uma época assim que eu comecei a andar mais de ônibus, andar mais na rua, né? Já estava um pouco mais mocinho. E aí uma das coisas de ficar na rua, principalmente aqui no Brasil, é assalto, né? Então isso atrai muito ali o seu imaginário. E paralelamente, você imagina, um jovem, né? Então jogava muito aqueles jogos de tiro, tudo, assim. Então esse padrão de ideias, né? De pensamentos sobre violência, isso acaba que era refletido no dia a dia. E aí o que acontecia? Dormia, tinha ali experiências e era comum, vinha lá, tipo, os caras querendo me roubar, me dar paulada, vinha com facas. E isso acontecia assim, e, aquela coisa, que eu sentia aquela dor e tal, quando eu acordava, era um pesadelo. Mas, pô, que estranho, né? Eu tô sentindo aqui uma dor mesmo. Eu sentia que levava ali uma porrada, uma facada, alguma coisa assim, às vezes um tiro, sabe? Uhum. E aquelas experiências iam acontecendo, e não tinha uma explicação, simplesmente deixava passar. Mas aí qual que era o efeito? O efeito era que isso aumentava cada vez mais aquele medo, aquele receio de ficar sozinho, dormir num local escuro, né? Então, quando é de dia, você tá com pessoas, aí você fica assistindo um monte de filme, né? Fica entrando nesses padrões, assim, de terror, de violência, coisas que são mais negativas e não tá nem aí. Só que quando chega a hora da noite, aí você tá lá, E todo você tinha esse assustado. hábito nessa época aí da tua infância, pré-adolescência, de assistir muito filme de terror, filme Sim. pesado, e Aham. depois tu ia dormir, aí... Isso eram umas coisas que aconteciam, né? Pegando Sim. assim mais pesadelos. Aí eu ia falar de uma experiência que eh, eu me lembro assim que foi a que eu comecei a entender, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa diferente. Foi uma experiência, eu estava muito lúcido, aconteceu a mesma coisa, comecei a sonhar, vi um cara lá me assaltar, só que eu não sabia que eu estava sonhando ou que eu estava fora do corpo projetado. Eu estava achando que era real. E aí o cara me dava uma facada, cortava, saía o sangue, e tudo mais, aquela situação. Só que eu parava um pouco, peraí, eu tô bem, eu não morri. Eu parava assim, olhava, via o corte, eu ficava abrindo a ferida. Mas que estranho, tipo assim, eu tô aqui, tô cortado, era pra eu ter morrido, mas eu não morri. E passou. O que é que tá acontecendo, né? Isso é real ou não? Como é que isso pode estar acontecendo? Então foi uma experiência que eu falei assim, meio divisor de água, que daquilo eu fiquei assim, tem alguma coisa que, Ali que, já foi o que, que não tá lampejo batendo. ali do início da tua lucidez, né? Isso é. Isso, já era um período assim, já vamos falar em termos de idade, acho que eu já estava com uns 16 anos, então já tinha ali passado por uma fase. Outra coisa que eu acabei não falando, né, mas também fenômenos assim, efeito físico, meio poltergeist, coisas, por exemplo, e aí até mais na infância, né, minha história assim, eu Ah, nasci primeiro na casa dos meus pais, depois a gente se mudou para um apartamento, e aí depois que fomos para outro apartamento, né? Então teve 3 casas até eu pegar meu rumo, sim. seguir minha vida. Mas nessa primeira casa, aí eu não me lembro bem, mas meus pais me contam, né? Minha mãe me conta mais ali, efeitos que davam, né? Então coisa assim meio de bonecos se mexer também, aquelas coisas ali meio querendo assustar, né? Móveis e tal. Até depois, uma vez aconteceu, mas quando eu já estava mais nessa idade, assim, 15, 16, também uma vez o som da casa ligou sozinho e tal, e vem aquela energia, aquele padrão, alguma coisa querendo te assustar, né? Pô, quando eu tô sozinho, do nada o som liga aqui num chiado, o que é que isso significa, né?
Então, esse tipo de situação, ele também acontecia. Mas aí vou entrar aqui em outras experiências, mas falar um Uhum. negócio legal assim, que isso aqui que eu falei, meio que ele assusta, ele atrapalha, às vezes é o que chama mais a atenção da gente, mas por incrível que pareça, ele é mais a ponta, assim, desse processo, em termos de atrapalhar a sua vida, né? Às vezes, no dia a dia, ali, nessa época de vida que eu comentei, na escola, com os amigos, interações, então, às vezes tinha outros processos ali de ataque, só que você não percebia porque o ambiente, a conotação, era outra, né? Era diferente. Então, às vezes, por exemplo, teve um dia. Esse foi engraçado. É, mas coisa de curioso, de adolescente, né? Então, a gente começou a pesquisar coisas de mensagens subliminares, coisas assim que o pessoal fala, né? Que é de Uhum. demônio, né? Aquilo ali é ao contrário, músicas ao contrário, que É, fala aquilo. exatamente. A É. gente entrou nessa e o que é que aconteceu? Nossa, foi um dia, deu um monte de coisa para trás, acidente, perdi ônibus, perdi chinelo, fiquei morrendo de medo, assim. Meus amigos, teve um amigo que Sim. falou, chegou em casa. Aí deu um problema lá com a energia, estourou um cano, sabe? Começou a dar muita coisa errada. Então, esse tipo de experiência que acontece assim, que você vê, você mexeu com uma coisa, opa, deu para trás, né? Mas aí outras coisas que aconteciam também nessa fase assim, mais dos 15 anos para frente, né? Que a pessoa mexe com coisas assim, vamos dizer assim, que é da juventude que não ajuda muito. Então a pessoa entra muito naquele padrão de violência ou de uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, e aquilo, cara, vem em cima da pessoa, lasca ela e a pessoa não atribui a um ataque espiritual, porque não foi sozinho em casa no escuro lá que a porta começou a ranger. Então esse era um mito assim até legal para a gente quebrar aqui, de experiências que aconteciam. Então, coisas que aconteceram comigo, eu vi com colegas, que hoje eu interpreto, cara, isso era ataque puro, vindo do extrafísico e não tinha noção. Sim. Ia lá, de boa, sair, os amigos, vamos aqui beber só um pouco e tal, a pessoa ia e bum, começava a dar errado, passava mal, enfim, e ela não percebia o efeito daquilo com a bebida, o efeito daquilo no dia dela, esse processo de irritação ali que do nada surgia e a pessoa brigava com alguém, tinha um desafeto, processo ali que às vezes acontecia, isso não aconteceu comigo, mas eu vi com colegas que tinha um problema ali de relação entre os pais, né? E aí a gente usa uma expressão, né, que seria o assédio, né? Mas não deixa de ser um ataque ali espiritual, um ataque extrafísico dessas consciências, que vem em cima da pessoa. E aí o filho, né, no caso ali o colega, ele ficava irritado, fazia chantagem, acabava prejudicando a relação dos pais, ou seja, a relação que já estava ruim, acabava que sem perceber a pessoa colocava mais carga naquele processo, estressava mais. Então, coisas assim que acontecem muito na juventude, né, da pessoa não se enxerga, não consegue relacionar, tem pensamentos depreciativos com a própria vida, pensamentos depreciativos com o próprio corpo físico, e toma decisões, às vezes até se automutila, alguma coisa desse tipo, Uhum. ideação suicida. Esse tipo de processo a gente não atribui, né, que é um fantasma, um espírito, uma coisa mais alegórica, assim, né? Da minha época, é a Samara do chamado, né? A Samara lá Ah, que tá... nossa, Mas isso é o aí, que está isso é clássico. acontecendo todo dia. É, E o jovem, ele não sabe, ele não tem explicação. sim. Às vezes, também outras linhas de conhecimento, mais místicas, mais religiosas, não explicam o fenômeno por completo. Então, isso são coisas que acontecem. E tem muito essa influência, né, extrafísica, assim, vamos dizer, de espíritos influenciando o comportamento intrafísico, de uma forma que ou você se alinha com algo mais patológico,
ou se você tenta dar para trás, tipo, cai em cima Sofre de pressão. você. É. Exemplo que eu tive com isso, até uma coisa que, vou usar um termo aqui, como se fosse uma gangue espiritual, uma Uhum. paragangue, né? Usando um Sim, termo sim. assim. Quem me conhece sabe que eu sou um cara mais tranquilo, mais pacífico, assim, mais calmo. Mas tinha uma Verdade. época que aí coisas, assim, que não ajudam muito da juventude. Tinha o pessoal da escola, ia para estádio de futebol e era daquela vibe de torcida organizada, né? Era meio que um status, né? Quem ia lá para ser da torcida organizada. Sim. E não era nada de ajudar o time e tal. Não, o negócio torcida organizada era posar de eu sou o mauzão, né? Tipo isso, eu vou lá, ou vou brigar com a polícia, ou vou brigar com os outros caras, enfim. E sem papas na língua era falar assim, né? Vou lá, também vou ficar chapado, porque tem muito esse uso de drogas, e tinha um pouco essa carga, mas tem um processo até que a gente estuda. Aí eu não vou me estender muito, tem até no próprio podcast, e também no canal mesmo da Sinvex tem mais conteúdos, né? Mas é um processo que é porão consciencial, que basicamente essas imaturidades ali É, da consciência, atinge, elas vêm atinge no... principalmente o homem, né? Porque o homem tem, no porão consciencial masculino, tem esse negócio da virilidade pela agressão, porque o cara tem que se mostrar macho, o homem sendo agressivo, né? Isso, aham. Pô, não, eu consigo bater Essa coisa mais aqui, instintiva, causar né? dano, aí o cara fica, né? Aí vai pela bebida, pelas drogas, Que né? tem um fator assim, que ele é biológico, genético, mas Exato. tem uma carga que é da própria consciência, né, de si mesma, mas se a pessoa ali não saber lidar com isso, tem esse componente que é espiritual, extrafísico e Exato. cai em cima. O que aconteceu comigo? Os colegas falavam isso, né? Eu não ia para o estádio lá, mas na escola o pessoal ficava comentando isso, cantava as músicas lá, a torcida organizada, tudo, a gente ficava pulando e tal. Eu achava o máximo, na escola eu brincava disso, né? Para mim era uma brincadeira, mas aquela coisa, não media ali a seriedade do que estava falando, né? Porque tem muitos que entraram nisso e depois foram sério mesmo e depois tiveram acidente, enfim, aí tem as notícias, né? Tem jovem que é assassinado, entrando nessas coisas, dá tudo errado. Mas aí o que aconteceu comigo, uma experiência, né? E aí é uma coisa assim que eu acho ajudou a ter um pouco mais essa lucidez assim das minhas projeções, mesmo que fossem sonhos, eu tinha uma noção que aquilo era uma vivência que no fundo tinha uma verdade. Passei um dia lá no computador escutando umas músicas, evocando esse padrão, beleza. Já tinha uns meses assim que eu estava mais nessa pegada. E aí eu tive um sonho que nesse sonho eu encontrava os caras, não meus colegas, mas como se fossem uns caras de torcida organizada mesmo. E eu, tipo, chegava lá, bora lá, né? É isso aí, me enturmava e tal. Ou seja, na minha cabeça era só um sonho, mas muito provavelmente isso estava acontecendo mesmo extrafisicamente. Ou seja, no plano espiritual isso estava acontecendo. E aí os caras lá, meio, isso aí me davam força, e chegava um momento que eles, agora tu tem que fazer um negócio para entrar com a gente mesmo. E aí tinha, sei lá, um cara lá que eu tinha que descer a porrada nele, espancar. Olha só que tava. E eu que ia fazer o ataque espiritual, né? Eu que ia Pois promover é. lá o ataque. E é uma coisa bem de gangue mesmo. Quem vai estudar assim, vê que tem esse, como se fosse ritos de passagem, né? E aí, lá na experiência, tá vendo aquele cara ali, você tem que ir lá, desce a porrada, me dava uma faca também, um objeto. Aí eu não. Aí entravam os meus valores. Pô, eu não vou fazer isso, né? Aí eu medrei. Não, tipo assim, pô, o negócio é curtir, mas ir lá e fazer o negócio, isso aí eu não tenho coragem não, né? Medrei assim, fiquei meio sem jeito. E aí os caras, não, você vai, você consegue. E aí eu não ia, e aí começou a ficar mais hostil, tipo, começaram a me dar umas porradas, assim, uns trancos, meu, vai, vai, vai. E eu, não dá, não é assim. E aí o que aconteceu? Os caras começaram a dar uma porrada em mim, começaram a me espancar. E aí depois disso eu voltei pro corpo, mas enfim, voltei daquele pesadelo, sentindo aquilo assim, assustado, o que é que aconteceu? E aí qual que é a lição, né? Qual que é a moral da história? Imagina isso acontecendo no plano espiritual para um jovem, só que um jovem lá, ele tem algum fator assim mais de agressividade, que é Já tinha uma predisposição, predisposição, e ele exatamente. topa.
ele dá a porrada no outro cara lá no plano espiritual, né? No extrafísico. Isso. E às vezes ele volta, ele não se lembra da experiência, mas ele teve aquela experiência. Ou seja, ele meio que passou por aquilo, ele foi treinado, passou por aquilo no extrafísico e não se lembra. Quando ele vai no estádio de futebol de novo, o que é que vocês acham que vai? Qual que é a chance de ele replicar aquele comportamento? E aí uma coisa que é muito séria, né? Eu tinha falado do estudo, tem a prática, mas a fundamentação teórica ali, a Conscienciologia, ela traz conceitos que ajudam muito, que é o seguinte: companhias extrafísicas. Da mesma forma que nesse plano material ninguém anda sozinho, multidimensionalmente ninguém está sozinho. Você sempre tem companhias espirituais. E aí é o seguinte, se a pessoa, vamos supor, ela cede a esse tipo de situação num plano extrafísico, a tendência é que ela meio que faz um pacto ali com aquelas companhias no plano. Faz um pacto e no dia a dia aquelas se tornam as companhias dela. Exatamente, as próprias companhias desse que ela teve a projeção, o sonho dela ficar espancando junto com a gangue ali. A própria gangue já acompanha ela nesses acontecimentos e ele físicos. Vira um cara da gangue. Pois é. E aí é uma loucura. Um representante da gangue, da paragangue, né? Da gangue espiritual aí, né? Nessa materialidade, né? Nessa dimensão material aqui. E aí coisa séria isso. É uma loucura. Aí você pensa vamos só expandindo. Aí vamos supor, esse jovem lá tem um acidente e tudo, ele falece. Passa pela morte biológica. Só que o cara tá lá pilhado assim, aquele negócio da música, da agressividade. É muita emoção, sabe? Esse negócio lá do estádio, assim. Aquilo comove a pessoa que... É um padrão que a gente fala assim, obnubila, né? Ele monopoliza o pensamento da pessoa. Então, se alguém morre de tragédia, assim, numa briga, num confronto dentro disso, o que é que vai acontecer? Ele volta para a paragangue e ele vai atrás do próximo jovenzinho ali, que tá mais de boa, curtindo, achando que é engraçado esse negócio de torcida organizada, e vai em cima. Então, volta para o ponto inicial que eu falei. É uma coisa que acontece muito, tá por aí, caso principalmente homens, né? Mas também se estende a mulheres, mas o homem, por essa coisa da agressividade, acontece mais, é mais suscetível. Tá acontecendo aí diretamente. A pessoa ela pode estar sofrendo esses ataques frequentemente, mas nem se dá conta. Porque não é lá o bichão, né? O ete, o palhaço o palhaço lá monstruoso, né? Na casa mal-assombrada. Então as pessoas interpretam que não fazem ideia que isso é um ataque espiritual. Acham mais o que é ataque espiritual quando aí volta aqueles casos assim, mal olhado, né? Que tá dando tudo errado na minha vida. Alguém jogou uma praga em cima de mim. Aí nesse caso a pessoa interpreta. Mas essas más decisões de vida, né? De quem fica consumindo muito conteúdo ali de violência, fica entrando em coisas que promovem agressividade ou promove algum nível de toxicidade, as pessoas não interpretam que isso tem relação com um ataque espiritual. Isso é verdade. Mas aí, Leonardo, você uma vez aí me contou uma experiência que você teve, que você tem aí uma conexão, né? A gente também estudamos aqui na Conscienciologia a questão das vidas passadas, né? Então a gente estuda muito esse contexto, assim, que vidas passadas eu tive, né? Que outras biografias, né? Eu passei em vidas passadas, né? Que me levam, que me fazem tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Nessa vida atual. E daí uma vez você me contou, cara, essa questão de um contexto meio árabe, que você teve também foi, de uma certa forma, um ataque extrafísico também, que você foi lá, meio que um grupo árabe, assim, que era uns árabes meio malvados, assim, tudo, né? Teve umas coisas... E só pra deixar claro, né, aqui a gente não tá falando qualquer etnia seja mal, alguma coisa assim, não. Esse é um detalhe, poderia ser qualquer coisa, mas poderia ser japonês, chinês, o padrão, né? Brasileiro mesmo, enfim. Pois é. Foi só o padrão, né, só pra não gerar confusão. Mas legal, mas antes de explicar isso, só dar um contexto, né? Então, eu falei aqui minhas experiências, o que acontecia comigo, né? Só que uma coisa engraçada começou a acontecer, que foi o seguinte.
é, ali com uns 19 anos de vida, eu tava meio saturado com a melancolia de vida, assim, não via muito sentido, assim, cara, tô aqui com esse pessoal, beleza, na escola, achava que não fazia nada de útil, né? E tava meio sem propósito, assim. E tive uma ideia de, eu tenho que buscar, assim, me organizar mais na vida, né? Nem sentia assim, porque eu tô sofrendo ataque espiritual. Poderia ser, mas eu só sentia mais necessidade de ser mais aplicado, mais disciplinado na vida, ter mais objetivos. Essa, acho que era a minha necessidade no momento. Aí, eu lembrei, tem um livro que se chama Inversão Existencial. Eu lembrei desse livro porque o meu irmão, ele tinha feito uns cursos e ele tinha esse livro. Então, eu tinha uma ideia assim, aquele é o livro para quem quer se organizar na vida. E aí eu lembrei disso, cara, vou pegar esse livro e ler, porque eu fiz umas contas lá, eu via que eu sempre fui tido como uma pessoa muito inteligente, mas ao mesmo tempo eu fui botar na balança, assim, na ponta do lápis, e eu vi que até então, até meus 19 anos, eu nunca tinha lido mesmo, assim, para valer um livro de capa a capa. Eu tinha até um comportamento assim, pegava um livro, beleza, lia uma parte, pulava uns capítulos e jogava fora. Assim, jogava fora que eu digo, parava, né? Ficava encostado na estante. Não lia ele todo, né? Tinha uma certa preguiça. E aí eu, não, tenho que focar. Então eu peguei aquele livro, eu vou ler ele de capa a capa para entender. Ele é um livro que fala da Conscienciologia, do processo de inversão existencial, mas ele fala muito trabalho bioenergético, como o jovem ele pode utilizar as bioenergias para se equilibrar mais na vida e não sofrer esse tipo de situação aqui que a gente relatou, né? Dos pesadelos, ataque espiritual, ali a paragangue, né? Ficar mais lúcido, não entrar nessas ideias de sem futuro, né? As coisas, torcida organizada, né? Tem gente que, enfim, aí entra em outras linhas, né? Tem muita coisa com carro também. Talvez, não sei, então, hoje, né? A juventude, assim, as faixas etárias vão mudando ali o padrão, mas na minha época tinha muito, assim, pegar o carro escondido do pai, né? Principalmente os colegas, né? Sair aí, acelerar, essas coisas que... Isso tem muito na década de 80, né? Tem até filmes de adolescente, né, enfim, que isso. mexem muito com esse tipo Mas de aí história. Isso, mas aí eu comecei a trabalhar mais. Eu vou chegar na história da Sim, experiência sim, que você claro. falou. Mas só para dar o contexto, porque ali eu já estava um pouco mais lúcido, eu já tinha mais traquejo, entendeu? Então, eu tenho que explicar essa gradação. E aí eu comecei a ler as questões lá sobre bioenergias, comecei a entender, e aí eu comecei a praticar manobras energéticas com o intuito, assim, não era de me proteger dos ataques inicialmente, mas era, tipo assim, ficar mais equilibrado, sabe? Mais inteligente, ficar mais atento. Era esse meu objetivo inicial. E aí são manobras, tem um estado vibracional, né? Vibrar as energias, manobras de exteriorizar energias, absorver energias, fui treinando isso. Eu utilizei isso muito, aí é um tema, quem sabe, outro podcast, mas no meu último ano de escola, como preparação para o vestibular, principalmente ali no dia antes de fazer provas, eu ia dormir mais cedo, tipo umas 8h30, 9 horas, e ficava só trabalhando energia, até apagar. Então, eu dormia só trabalhando energia. E se você parar para pensar, de certa forma, tipo assim, esse padrão, talvez ele tenha evitado um ataque extrafísico que às vezes embota, né, ali a pessoa de passar no vestibular alguma coisa. Vem uma consciência, um espírito ali, dá uma confusão mental, isso também é uma coisa, né? Um ataque, ele não é só no sentido de, tô sentindo dor, não é uma coisa né? performática de Caí, sonho, de fui pesadelo. agredido. Às vezes causa uma Vai confusão pro pensamento mental, também. é algo para atrapalhar a pessoa, né? Influenciar Então, os talvez pensamentos. isso tenha evitado. E aí, enfim, passei no vestibular, tudo mais, me formei, esse tipo de coisa. Mas aí, o que é que foi curioso? Como entrou mais na minha rotina esse padrão de trabalhar as energias, lembra os pesadelos? Eles Sim. continuaram, mas começou a mudar algumas coisas. Quando E aí você começou a ter essa questão das energias e trabalhar melhor, Isso. né? A questão da lucidez. Bem no início ali, no primeiro ano, continuava os pesadelos do bandido lá vinha me pegar, entendeu? Ou um cara lá tava me perseguindo. Só que em vez de eu ser atacado, né, sofrer ali o ataque, quando vinha
Eu não sabia que era, né? O espírito vinha até mim, isso projetado, né? Fora do corpo. Eu começava a reagir, uma coisa que não acontecia antes. Hum, Eu começava a dar porrada, hum, entendeu? Pegava um pedaço de pau, ia pra cima, hum. pá, lutava. Eu nunca fui de fazer artes marciais, né? Embora sempre fui mais atlético, mas eu começava a reagir. Isso também não é o ideal, mas eu comecei a perceber que teve uma mudança. Ué, eu tô reagindo agora, por que será? Mas aí aconteceu que com o desenvolvimento da autopesquisa, aí também fazendo mais cursos da Consciologia, que o curso, ele tem um professor, ele tem uma metodologia, ele tem aulas, ele tem momentos práticos, então meu nível de domínio energético foi melhorando muito, até que chegou um ponto que, aí sim, eu comecei a ter experiências mais lúcidas, entender que eu estava fora do corpo, eu estava projetado naquela experiência, e quando vinha um ataque, alguma coisa assim, eu conseguia utilizar as energias para me defender. Então, não sei, a gente ainda deve estar na metade do tempo. Já vou deixar aqui o bordão, as duas principais coisas para você se defender de ataques espirituais ou ataques Boa, extrafísicos. boa. Já vou deixar, já vou entregar o ouro aqui. Primeira delas, defesa bioenergética. Então, saber as manobras energéticas, saber mobilizar suas energias para você saber se defender nesse tipo de situação. A segunda, higiene mental, ou como a gente fala, higiene pensênica, né? Que é uma higiene de pensamentos, uma higiene de sentimentos e uma higiene de energias. Então, aquilo que eu falei, você ficar consumindo conteúdo de violência, conteúdo tóxico, conteúdo tem muito, é pornográfico, aí vai colocando tudo Sim. que é ruim. Conteúdo que ele é muito chulo, é doentio, coisas que você claramente sabe, aquilo não é saudável, aquilo não é patológico, Vulgar, né? vulgar, Vulgar, então. enfim. Esse tipo de coisa estraga a sua higiene mental. Então, o ideal é você buscar ali uma rotina mais de conteúdos de estudo, conteúdos que estimulam a sua cognição, que te fazem pensar. Então, com essas duas coisas, ó, você elimina aí 80% das coisas que te prejudicam no dia a dia, né? Uhum. Então, fechar o parênteses, está entregue aí as respostas, mas aí agora vamos para a experiência. Sim. Eu me vi num contexto, eu estava fora do corpo, eu tinha uma intuição muito forte que eu tinha que chegar em determinado local e esse determinado local seria meio que um desafio, né? Chegar lá. E era como se tivesse uma voz atrás de mim, mas eu não via, mas uma voz que não era escutável como se fosse pela audição. Era como se fosse vinha na mente, né? Muito provavelmente, aí, pelas experiências projetivas de outros contextos que eu tive, isso provavelmente era um amparador extrafísico, É né? como se fosse uma Um telepatia. espírito, Como se fosse uma isso, telepatia, como se né? fosse uma telepatia. A gente falou aqui do espírito que ataca, mas tem aquele espírito que ajuda, né? No sentido de contribuir com a evolução das pessoas, das consciências. E aí tinha essa orientação. E aí era uma determinada rua na minha cidade, Natal, né? Engraçado, minha cidade natal é Natal, né? Rio Grande do Norte. Então eu estava numa determinada rua lá e eu ia seguindo até o final da rua. Era uma rua sem saída, uma alameda, né? No final da rua tinha um parque. E eu ia lá. Só que o que acontecia? No meio dessa rua era como se tivessem vários caras e vinha na minha imagem como se eles tivessem armados. Na minha mente vinha como se eles tivessem armados. Parecia aquele filme de Rambo. Só que era curioso. Eu não os via armado nem atirando. Mas na minha mente era como se eu sentia que eles estavam com arma e que eles estavam atirando para mim. Provavelmente eram ataques energéticos, né? Ataques que você vai direcionando energia. Sim. E era uma loucura. Eu ia correndo nessa rua, ia me escondendo atrás dos carros e corria lá, e é isso me esquivando. E tem uma hora até eu parava para pensar assim: pô, não é engraçado? Tipo assim, os caras estão atrás de mim ali tipo assim, nenhum tiro me acerta, né? Eu consigo aqui me bloquear, me defender. Porque era um processo energético. Chegava no final
dessa rua tinha um ambiente lá assim, com uma cerca alta de arame farpado, assim, um ambiente protegido, e eu entrava lá. E era curioso porque era um ambiente, quando eu entrava, gramado, tinha umas construções, parecia ter um campus de uma universidade, e uma coisa legal, que assim, a estética parecia um ambiente bonito, com natureza e com casas, assim, com edificações, né? Parecia um ambiente bonito. Mas tinha uma energia que era estranha, sabe? Uma energia parada. Uma energia ali que não era legal. Uhum. E aí, beleza, eu entrava nesse local, seguia ali minha intuição amparada, entrava nesse local, entrava nas edificações, aí tinha um monte de corredores, era um ambiente, realmente parecia, lembrava assim um pouco de um pátio de escola, ou um pátio um pátio não, mas um corredor de escola, ou corredor de universidade, era praticamente todo branco, né, piso branco, paredes brancas, corredor extenso assim, com várias portas e outros corredores, mas basicamente sem mobília e não tinha ninguém. Depois que eu entrei lá, não tinha mais ninguém, eu estava sozinho e eu vinha aquela sensação, tipo, tô aqui meio de intruso, mas é isso mesmo. E aí seguia entrando as portas. A minha intuição é que eu tinha que achar alguém. E aí começou um momento que eu comecei a entrar mais dentro da edificação, assim, sabe? Primeira porta, segunda porta, terceira porta. Você vai entrando ali, lembrava também um pouco o hospital, né? Assim, vários corredores e tudo Sim. mais. E aí, quando você vai entrando mais dentro, começaram a aparecer algumas pessoas. Eram, a maioria, homens, assim, bem altos, bem brancos, mas com barba. E aí lembrava, foi a forma que eu registrei, né? E aí um parênteses, que isso também pode ser uma interpretação minha. Mas pareciam pessoas ali com um fenótipo mais árabe, enfim. E aí eu estava nesse local e do que a gente estuda, isso parecia uma comunidade extrafísica que a gente chama, ou uma colônia espiritual. E, É a hipótese que eu tenho, né? Princípio, pensar assim, né? Essa é a minha experiência, a forma como eu relatei, estou tendo aqui, né? Mas vale a pena todo mundo estudar, né? Acompanhar isso mesmo. Cada um tira as conclusões por si, mas esse pessoal que tinha mais essa aparência, né, eles começaram a me olhar desconfiados, e aí chegou um momento que, assim, eu via lá, o pessoal ficava me encarando, eu seguia e continuava, sexta porta, o próximo corredor, e eu ia andando lá, tipo assim, não dava muita corda, até o momento que foram tendo, assim, mais pessoas e, tipo assim, barraram, tipo, para onde é que você vai? Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Para onde você acha que vai? E aí eu vi que, putz, me pegaram, deu ruim, vou voltar, só que não deu negócio, me cercaram lá e tipo, aí eu lembro, tipo assim, os caras meio que me agarrando e ficava tudo escuro. Aí voltava, assim, a visão, a cena. Aí eu tava num ambiente mais fechado, num recinto, assim, uma sala pequena. Tinha várias pessoas aí já com uma vestimenta, também lembrava esse pessoal mais assim do Oriente Médio, alguma coisa nesse uhum. sentido. É, E tipo assim, eu tava algemado, tinha como se fosse um apoio de metal, me algemaram lá, então tava meio que de joelhos e algemado lá nesse negócio. E tava esse pessoal, vários, assim, tinha uns 10 sentados nas paredes, olhando, e começaram meio que me interrogar, né? Ah, você acha que é assim? Vem pra cá, faz o que você quer. Não, não é assim, não. E curioso que tinha um cara lá, parecia ser o chefe, o líder, ele me interrogava, né? Falava mais. E junto a ele ele tava segurando uma mulher, mais jovem, assim, também tava de joelhos e tava muito chorosa. E aí, na hora, deu para perceber que é como se parece que a minha missão, né, seria ir meio que resgatar ou salvar essa pessoa de alguma forma, ajudar, né, possivelmente assim, eles estavam ali, todo mundo achava que eu era um espírito também, estava no extrafísico, mas na verdade, né, eu estava projetado, né, esse que é o diferencial. E, enfim, e aí esses caras lá ficaram me interrogando e falaram: você não vai voltar, não. Você tá achando que é assim, que você vem aqui, faz o que quer e depois volta e tá tudo bem? Você vai ficar aqui, tipo, seu castigo, você não queria, tipo, resgatar ela?
agora você vai ficar aqui, meio que falaram assim, né? Você vai casar com ela, você vai ficar junto dela e vai ficar aqui preso com a gente e tudo mais. Era uma coisa meio assim, né? Meio de Hum. clã, esse processo. Mas aí, como eu estava projetado, né? Então, o que aconteceu depois foi que cessou a experiência, né? Mas assim, mais abrupta, eu volto para o corpo, teve isso. Então, já que você tocou no assunto, né? Uhum. Essa foi uma experiência. E aí, o que é legal, acho que assim, para quem está vendo isso, é legal escutar essa experiência. Que essa viragem, assim, você, em um determinado momento, você é mais vítima desses ataques espirituais, né? Como a gente está falando aqui. Só que depois que você tem mais domínio do seu parapsiquismo, dos seus parafenômenos, domínio das suas energias, você se coloca em situações que você vai ajudar multidimensionalmente e que você vai ser atacado não por ingenuidade ou não porque você está fazendo coisas erradas, tomando decisões erradas na sua vida, mas você vai atacar porque você está no contrafluxo, você está fazendo um movimento ali de usar uma expressão, né? E no vespeiro fazer assistência, fazer ajuda, né? Então é uma coisa ali que tem já uma qualificação mais. E aí também checar assim, que essa experiência, para mim, ela foi o que a gente chama de extrapolação, ou seja, foi um ponto fora da curva. Não é algo que eu tive ali recorrentemente. Eu tive outras experiências próximas, mas é mais raro. Eu acho que essa foi a mais clara, assim, mais nítida, mais pá, assim, nossa, isso aconteceu comigo. Espero ter outras dessa, né? Porque é motivante, assim, de certa forma. Você tá tendo esse nível de atuação. É uma coisa legal. Não, de repente, assim, nessas outras próximas que você for ter agora, né? Já com esse know-how que você já tem aí, né? Vamos dizer assim, esse aprendizado, né? Já esse conhecimento de você ir lá e já aplicar essa defesa, né? Energética, Aham. mesmo que seja para resgatar alguém ali, resgatar um espírito que esteja ali, uma vítima, vamos dizer assim, né? Naquela situação, você vai ali via até amparo, né? Você vai ali, chega pelo Aham. amparo, ó, você precisa tirar aquele espírito que está ali, né? Que é de uma certa forma ali tá sendo uma vítima naquela situação, você tira, resgata, né? E vai tudo ali pelo meio da energia, né? Você cria ali um campo Uhum. energético, né? Esse trabalho com as energias ajuda a promover isso, né? A criar esses campos energéticos e jogar energia, isso. E o que a gente estuda também aqui, né? Que essas frequências energéticas, né? Quando a gente joga energia positiva, homeostática, né, Leonardo, assim, dentro de um ambiente de consciências que são patológicas, elas são refratárias, né? Elas Uhum. se assustam, elas Sim. correm, né? Fogem, né? É o que a gente tem de É, experiências, assim. Eu tive já experiência com isso, né? De sair fora do corpo, né? Apenas para... Porque quando a gente conversou sobre sei, isso, eu também sei. relatei um pouquinho, assim, do que eu passei também já nessa questão de ataque espiritual, né? Já tive experiências assim, né? De estar fora do corpo, chega ali uma consciência, um espírito ali com más intenções, né? Daí chega querendo atacar, eu vou lá, assim, eu de alguma forma nessas situações eu ganhei uma lucidez naquele momento, sabia que eu estava fora do corpo, que eu tinha o conhecimento todo do processo energético, e eu ia lá É, e jogava as mãos assim, as para as mãos, né? Que a gente isso. chama aqui, e o espírito ficava refratário É, e saía, né? isso é. Acho que eu vou contar também uma experiência, assim, acho que foi a mais acachapante, a gente usa esse termo, é a mais relativa a esse tema, assim, a mais fora de série que talvez eu tive. Mas antes disso, destacar assim, esse movimento da assistência, né, ele gera muito esse contrafluxo ali, esses ataques, né? Então, geralmente, a pessoa, quando ela tá under ataque, né, tá sofrendo muita porrada ali, às vezes é porque ela tá buscando fazer algum movimento de mudança íntima, de melhoria Exato. íntima, e às vezes as consciências ali da turma das vidas passadas não quer que ela mude e vão lá e dão uma porrada, seguro, né? Usando assim, fazendo umas expressões aqui. Então isso acontece muito. Ou você vai ajudar alguém para sair dessa condição, e aí a turma daquele cara, né? Vamos dizer assim, aquela turma que não quer que ele mude, vem para cima de você. Aí, uma experiência também, uma vez que eu tive, essa é legal porque eu tava assim, lúcido, eu tava escovando os dentes e tava pensando, poxa,
fulano lá, aquele cara, uma pessoa que eu conhecia, pô, a pessoa não muda, a gente já deu feedback e tal, a pessoa tem um baita potencial e não muda. O que é que eu posso fazer, né? O que é que eu faço, assim, para a pessoa, ela mudar, assim, um pouco o eixo, começar a focar? A pessoa tem muito potencial, pode ajudar muito os outros, mas fica meio acomodado, assim, e já tem um tempo isso. Caramba, o que é que eu faço de diferente? Tava realmente escovando os dentes, pensando, assim, com uma preocupação. O que é que eu poderia fazer diferente? Eu pensei, cara, eu vou falar tal coisa, assim, porque eu acho que vai ajudar, isso é importante. Tava com esse pensamento, do nada senti uma pancada no meu braço, a escova de dentes, ela subiu assim na minha gengiva que cortou na hora. Eu levei uma porrada do nada e não tinha como ser eu sem querer, escorregou assim, foi muito fora da curva. E aí veio um padrão de energia diferente, assim, não agradável, putz, né? Na hora eu associei isso, qual que era o processo? A pessoa não muda porque não é só ela, é um movimento ali grupal, só que de um grupo também espiritual, extrafísico, né? Do outro plano. Aquela coisa que eu falei no convívio, Que fica do que eu influenciando disse. ela, né? Tá O convívio, influenciando. ele é multidimensional. A gente tem as companhias nossas, né? Intrafísicas desse plano material e também temos as companhias extrafísicas, né? Do plano além da matéria. Isso não se dissocia, né? Porque a ligação, ela é através das energias, dos pensamentos. Então, por isso que é importante também o processo da higiene mental que a gente falou e das energias, que não é só para também você ficar bom. É para também você não contaminar os outros, você fazer assistência multidimensional. Então, se melhorando, você melhora os outros, né? Isso é uma máxima que ajuda muito. Mas assim, a experiência acho que mais nítida de ataque extrafísico que eu tive, e eu acho que a mais didática, que era um período ali que eu já tinha feito alguns cursos da Conscienciologia, já estava mais um pouquinho mais craque, né, ali nas Uhum. manobras energéticas, já estava mais habituado, que foi uma experiência que eu dormi de madrugada, fiquei vendo muita besteira na internet, mas enfim, dormi de madrugada e me vi literalmente fora do corpo, assim, eu acordei, despertei fora do corpo, aquela experiência que a gente fala assim, você olha para o lado, você vê a cama, vê que você está, entre aspas, dormindo, e eu olho para o lado, tem um assediador, né, que a gente fala que é essa consciência extrafísica, esse espírito ali que busca atacar, né, Uhum. um cara assim de uns 2 metros de altura, todo escuro, todo preto, uma coisa meio esfumaçada, assim, sabe? Uma coisa que não é um contorno Sim, assim de sim, um sim. corpo, é algo meio Uhum. esfumaçado, Sim. aquele negoção preto assim, vindo para cima do meu corpo, só que no que ele veio para cima do meu corpo, aí eu já estava um pouco mais treinado nisso, instintivamente eu saí, olhei assim, vi o que estava acontecendo, e aí aqui não, né? Fui lá e, em vez de agredir, né, eu fui jogar as energias porque eu já sabia isso. E aí eu fui me defender energeticamente. Essa consciência veio para cima de mim com tudo e tinha um padrão assim. Ele não atacava fisicamente. Ele jogava energia. Era um ataque de jogar energia ruim. E tanto eu sentia a pressão, a força da energia, que era um negócio assim como se eu caísse para trás, como aquela energia evocava ideias e sentimentos ruins em mim. E era uma coisa assim muito desagradável, porque as imagens que ele utilizava para me desestabilizar eram imagens do meu pai agredindo a minha mãe, uma coisa que nunca aconteceu, Sim, sim. mas eu comecei a ver cenas, filmes na minha mente, assim, na minha tela mental. Comecei a ver cenas do meu pai, como se fosse assim, esganando a minha mãe, enforcando ela, batendo nela, assim, coisas parecia que reais, assim, como se fosse um filme mesmo passando, e coisas que eu nunca imaginei, né? Que nunca aconteceram. E eu, não é assim. Eu lembro, eu fazia força, jogava tudo assim. Eu pensava, pensamentos bons, branco, energia, paz, amor, até palavras meio clichês, mas na hora era o que eu tinha na cabeça. Sim.
E eu começava a pensar isso e jogar o máximo ali da minha energia, fazia uma força para contrapor esse ataque. E assim, era muito claro que era esse embate energético acontecendo e não tô maluco, era um negoção preto, 2 metros de altura, no meu quarto lá vindo para cima de mim. Então, aí essa experiência sim parecia o filme de terror lá do bichão escuro que vem te atacar no quarto. Essa parecia, só que estava acontecendo, eu estava projetado. E aí, depois de muito esforço assim, eu volto pro corpo. Quando eu olho, eu tô todo suado, minha cama tá toda suada, assim, realmente você vê que não foi só um processo assim, além do corpo, né? Tinha uma conexão e teve um esforço físico, e aí na hora eu, poxa vida, né? Na hora aí, quando eu voltei pro corpo, eu já tinha um conhecimento, eu soube na hora. Foi um ataque físico, um ataque espiritual, né? Muito sério. Foi um ataque muito bravo, né? Uma coisa séria. Tem que ficar de olho. Eu não posso, tipo assim, não posso deixar isso acontecer de novo. Isso é coisa ali para desestabilizar a pessoa, né? Sim. Desestabilizar ela. Aí, às vezes, emocionalmente, entendeu? Imagina só isso acontecendo, às vezes a pessoa sem se dar conta. Aí ela acorda um caco no outro dia, achando que a vida dela é uma desgraça, sem força para reagir, às vezes uma situação do trabalho ali na escola, que vem aquela energia, a pessoa não sabe lidar. Sim. Então, realmente nessa, como eu estava mais lúcido, eu voltei assim, pô, essa eu escapei porque eu soube me defender, mas, cara, não posso dar brecha para isso ficar acontecendo, porque não sei se eu vou dar conta numa segunda, numa terceira, porque foi Claro. muito difícil para mim naquele momento. É Então, para essa... isso que existe essa solução de você ali trabalhar a sua higiene mental, né? Como você colocou, esse Aham. bordão aí que você colocou aí, perfeito aí, né? De várias soluções, técnicas energéticas, técnicas de higiene mental, fazer essa reeducação do que é que Uhum. você acessa de conteúdo, de informação no teu dia a dia, na tua rotina, né? Exato. Porque isso tudo favorece você ali ficar mais harmonioso, mais Aham. homeostático, como a gente chama aqui na Conscienciologia, mais tranquilo, trabalhar as energias até antes de dormir, né? Aham. Então favorece até isso, facilita as coisas, tudo fica mais fluido, né, cara? E aí o que que é legal? O estudo não é só para saber o que é que está acontecendo. É assim, qual que é a conclusão, qual que foi a hipótese, qual que é o aprendizado e o que é que eu tenho que fazer, mudar assim minha vida para melhorar, né? Então, Exato. essa coisa que é unir a teoria e a prática, a experimentação na Conscienciologia tem muito isso. Você não vai ficar refém de um mantra, de alguém externo, tá acontecendo isso, vem cá me curar, tudo Uma mais. Então, bezendeira, cara, chama uma você bezendeira lá, né? Uma você coisa tem assim. todas as ferramentas para resolver sua vida e ajudar os outros ainda de quebra, né? Essa é bem a Ex- pegada da Conscienciologia. Exatamente. E aí eu fiz o meu trabalho, anotei o fenômeno, anotei o que aconteceu e coloquei minha crítica, ou seja, a minha interpretação do que aconteceu. E o que é que eu interpretei? Eu estava num momento assim mais de visão, então eu ainda tinha hábitos mais patológicos, mais negativos ali, então falei, fiquei até madrugada vendo besteira na internet, Sim. então ainda tinha esses hábitos meus de jovenzão assim largado e ao mesmo tempo eu já me engajava mais no voluntariado da Conscienciologia, ou seja, que é um voluntariado que você ajuda a fazer eventos que falam desse assunto, por exemplo, defesa energética. Você se prepara para dar aulas desses assuntos. Então, é um voluntariado que você vai assumindo uma assistência mais séria, uma assistência que a gente não vê assim na sociedade todo dia, né? É uma assistência mais técnica de como ajudar as pessoas a lidarem com a multidimensionalidade e Exatamente. pensarem a vida multidimensionalmente. Então, estava meio que no meio do caminho. Eu ainda tinha certos hábitos, assim, um freio de mão puxado, algumas coisas que ficava vendo coisa de jogo, muita besteira na internet, coisas que não tinha, assim, não tinha uma necessidade, assim, uma coisa E tinha, útil, tinha utilidade, né? mas também já estava assumindo uma identidade, um ego ali de buscar ser mais avançado, mais evoluído, de ser mais Uhum. organizado na vida.
Sim. E em especial, assim, coisas de jogos, né? Eu via muita coisa de RPG e isso evoca aquele padrão medieval, né? Tem muito Exatamente. isso. Então, isso aí RPG tem muito disso aí. não ajuda muito. Então, Verdade. o que é que eu acho quem que era essa consciência, né? Esse assediador, esse espírito mal? Eu acho que o cara veio ali no meu quarto, que eu dei brecha de pensamentos, eu dei uma brecha porque eu fiquei consumindo aquele conteúdo mais Montou um campo, né? específico. Montou uma energia, um Eu não, campo eu ali, não né? lembro exatamente o que é que eu consumi no dia hoje, mas pode ser alguma coisa, ou jogo medieval, ou eu escutei música que a música tinha alguma conotação de drogas Exato. ou violência sem querer. Isso acontece muito, cara. Ah, escuta um reggae, escuta um rap, né? O padrão é legal, a batida, é legal, você escuta sem querer, mas às vezes a gente nem se dá conta que é em outro idioma e aquela música tá falando de consumir drogas, tá falando de brigar com alguém, bater em alguém, matar alguém, entendeu? Uhum. Fazer crime, apologia ao crime. Então, eu não sei exatamente o que, mas eu devo ter dado essa brecha consumindo esses Sim. conteúdos ali. E aí aquela consciência deve ter aproveitado assim, cara, eu vou lá dar uma mexida, uma sugada nas energias dele e, tipo assim, cortar a onda dele, deixar ele mais embotado em termos de pensamentos. E o que é que isso significa? No momento que a consciência, ela suga suas energias, tanto dá uma rebaixa, ou seja, da sua capacidade de defesa, como ao mesmo tempo você fica mais na mesma frequência desse tipo de conteúdo. Ou seja, às vezes uma vampirização, uma sugada de energias dessa, poderia me deixar menos motivado a continuar no voluntariado ou menos motivado a estudar Conscienciologia e mais afim a, cara, eu vou tirar esse final de semana e tal, vou dar uma curtida, vou lá numa festa, vou dar uma curtida. E quando eu tô falando curtida, eu tô falando aqui no mau sentido mesmo, assim, que a pessoa vai lá, vai consumir substâncias tóxicas, sabe? Fazer alguma coisa que não é legal. Isso é verdade. Isso era vamos supor assim, estamos colocando na cabeça, na mente do mega sediador. Opa, uma oportunidade, vou lá fazer isso, quem sabe eu reduzo aqui essa iniciativa dele, ainda jogo esse cara lá para voltar a esses hábitos mais patológicos. Só que aí o que é que aconteceu? Você imagina que era inicialmente uma coisa mais fria, né? O cara vou lá dar uma sugada das energias. Só que, opa, deu repercussão nas minhas energias, porque eu já sabia mobilizar, deu repercussão, saí do corpo, vi o que estava acontecendo. Aqui não. Aí eu reagi. Na hora que eu reagi, aí sim que começou o ataque, entendeu? Aí o cara viu que, opa, ele se tocou no que está acontecendo. Mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou atacar, vou dominar ele e vou, pela força, vou sugar as energias dele mesmo assim. E aí eu não deixei. E aí que ficou essa experiência que eu relatei. Fazendo força, não deixei isso acontecer, né? Então, isso que é legal, assim, entender. E ver na prática, não é teoria. Não é porque eu vi lá, assim, é legal ver os livros, ver os relatos, assistir esse tipo de conteúdo. É muito legal porque ele dá uma panorâmica pra gente. Mas nada tira a vivência, nada tira a experiência. É o que a gente fala aqui na Conscienciologia, né? O princípio da descrença, né? Não acredita em nada, tem suas próprias experiências. É bom estudar, mas o que vale mesmo é a experiência. Então, isso que é bacana, assim. Eu vi na prática como funcionou. Assédio extrafísico, companhias extrafísicas patológicas, padrões de energias que são desfavoráveis à sua vida. Isso existe, isso é sério, está pegando e o tempo é curto. Eu não vou ficar parado e só reagir ou só pensar em mudar alguma coisa lá nos 40 ou lá quando eu for 50, com cabelo mais calvo, mais grisalho, que eu vou fazer alguma coisa. Não, vou fazer agora. Que isso é também a pegada da inversão existencial. Exatamente. Antecipar, né? Essa lógica, né, de inverter é o quê? Opa, eu tô aqui com 16, 17, 18, 20 anos, o que seja, eu já tenho competências de ter essa maturidade evolutiva e essa maturidade multidimensional na minha vida. Por isso que o nome do podcast é Inteligência Evolutiva. Isso é um módulo de inteligência que não é só aquela inteligência aplicada à carreira, aplicada ao conhecimento científico, uma inteligência
sistêmica do que está acontecendo na sua vida e na sua evolução, né? Que abrange aí, né, a multidimensionalidade, espiritualidade, né, multidimensionalidade como chamamos aqui. Mas, Leonardo, estamos agora já no nosso tempo, né? Chegando aqui já no nosso final do episódio. Queria ver com você, cara, se você tem mais alguma dica aí, alguma recomendação a mais que possa dar aqui pro nosso público aqui, de alguma sugestão a mais aí com relação a essa questão de como eles podem estar evitando esse tipo de acontecimento, né? Ou de evitar que sejam vítimas disso, né? Que sofram com esse tipo de experiência, né? Eu tinha falado daquilo, né? De mobilização energética, saber manobras de defesa energética, mas também processo de higiene mental, mas acho que assim, simplificando o caminho, porque tem muita coisa, né? Sim, claro. Até outras linhas, mas também na Conscienciologia tem muita coisa escrita. Eu acho que vale a pena, assim, pesquisa estado vibracional e se habitua a fazer estado vibracional. Eu acho que isso aí já é uma coisa elimina. Se a pessoa ainda está muito buscando, assim, uma cura externa, um cara lá que vai me dar o passe, que não sei o quê. Aprende estado vibracional, treina fazer o estado vibracional. Você pode treinar na sua casa, num ambiente mais confortável, no seu quarto. Aprende estado vibracional e se habitua a isso, que você já vai ter um bom nível de autonomia. Aí, outras coisas que, assim, exterioriza energias para o seu quarto, o ambiente onde você dorme, elimina bagulhos energéticos. Aqui a gente não falou, mas, você guarda, vou falar aqui coisas bem grosseiras, você guarda canivete, você guarda alguma coisa que faz alusão a algum padrão da história que é negativo. Já vi, sei lá, casa de gente tem um pôster dos Templários. Pois é, tem muita gente lá que guarda coisa espada samurai. Símbolos, né? Tem artefatos que as pessoas... Por exemplo, o pessoal que gosta de RPG, cavaleiro, uns bonequinhos de cavaleiro medieval, tudo que evoca processo bélico, de agressão, de violência. Bebidas. Vai evocando. Droga, desorganização também. Então tem N fatores ali. Coisas, tem uma época assim, pôster também. Hoje em dia não tem tanto, mas coisas que evocam ali, tem um negócio heavy metal das bandas, também tem uma coisa mais das trevas, assim, mais dark, enfim. Então, tudo isso que a gente falou dos hábitos, tudo que evoca esse padrão no seu quarto, elimina isso que já é meio caminho andado. Pois é. Porque assim, exatamente. Se você se posiciona de eliminar, numa situação no dia a dia que alguém te faz um convite, vamos fazer tal coisa, você já vai pensar duas vezes. Se você não elimina isso nem no seu íntimo, que é o seu quarto, então a tendência é no dia a dia, se alguém te chama, vamos fazer tal coisa, vamos consumir aquilo, vamos ficar de boa, você vai junto, você nem reflete, porque para você já é natural, então isso são algumas coisas que tem. Outra coisa, às vezes, que ajuda, assim, beleza, a pessoa resolver, mas para quem sente necessidade mais de um propósito, eu vou resolver para quê? Vou resolver para poder fazer o quê na minha vida? Então, quem tem mais um foco, assim, propósito, estuda mais o termo programação existencial, ou ProExis, é algo que ajuda. Eu acho, assim, mais resumo era isso. Tem outras experiências também, aí deixa o pessoal, né? Vocês querem escutar mais experiências? Comentem aí, deixem nos comentários o que é que vocês querem. Acho que, né, já chegamos aqui no final. Tem muita coisa para falar, não vai dar tempo. Mas eu acho que consegui passar tudo que eu queria passar aqui essa hoje. temática aí, gente, dá muito pano pra manga, né? Então, se a gente se deixar aqui, a gente vai ad infinito aqui, né? Bastante coisa aí, né? Mas só isso aí que foi colocado aqui, gente, já dá para vocês terem uma ideia, né? Do que vocês podem estar fazendo para evitar passar por esse tipo de experiência chata, né? Porque isso realmente é uma coisa que, acontece no plano espiritual, mas como o Leonardo comentou aqui, né? Isso reverbera no corpo físico, tu acorda suado, acorda com dor, com negócio, sentindo como se tivesse chegado no teu corpo físico, né? Então tá tudo interligado, se a gente for pensar, né? De uma certa forma. Mas, gente, estamos chegando no nosso final então aqui. Gostou desse vídeo? Achou interessante? Conhece alguém que esteja passando por isso, que vocês ouviram falar? Compartilhe esse vídeo, essa entrevista, né?
que ao mesmo tempo vai ajudar a gente aqui também a espalhar isso para um maior número de pessoas que estejam interessadas nisso, né? Ativa o sininho de notificações para sempre estarem acompanhando os novos episódios aqui do Inteligência Evolutiva. Tá bom, gente? Então, nos vemos nas próximas e até mais. E é isso, valeu, pessoal.